Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje, pessoal, vamos fazer um breve resumo sobre a Bíblia, passando pelos seus pontos principais e principais acontecimentos. Você já quis entender a Bíblia de uma forma clara e objetiva? Então nesse vídeo a gente vai fazer isso. Vamos explorar a história completa da Bíblia, desde a criação do mundo até a volta de Jesus. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, se inscrever e compartilhar com algum familiar e amigo. Dito isso, vamos para o vídeo. Bem, como todos sabem, a Bíblia Sagrada é o livro mais influente da história da humanidade, considerada a palavra de Deus pelos cristãos. Escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, a Bíblia é dividida no Antigo Testamento, que vem antes de Jesus, e o Novo Testamento, a partir da vinda de Cristo. Seu principal tema é a relação de Deus com a humanidade, revelando sua vontade, plano de salvação e a promessa da vida eterna para aqueles que o seguem. Começando pelo Antigo Testamento, ele contém a história do povo de Israel, suas leis, ensinamentos e profecias sobre a vinda do Messias. Ele é dividido em 5 grandes partes: livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Começando pelos livros da lei, escritos por Moisés, relatam a criação do mundo, os patriarcas de Israel e a formação do povo hebreu. Basicamente, em Gênesis, narra a criação do mundo, Adão e Eva, o pecado original, o dilúvio de Noé, a Torre de Babel e a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Em Êxodo, ele nos conta a escravidão do povo hebreu no Egito, sua libertação, liderada por Moisés após abrir o Mar Vermelho, e a entrega dos 10 mandamentos. Em Levítico, nos apresenta as leis e os regulamentos dados por Deus ao povo de Israel. Números registra a caminhada do povo de Israel pelo deserto. Deuterônimo reafirma as leis de Deus antes da entrada do povo na Terra Prometida. A segunda parte, que são os livros históricos, relatam a entrada do povo hebreu na Terra Prometida, o governo dos juízes, a monarquia de Israel e o exílio babilônico. Incluem livros como Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que narram a conquista de Canaã, os reinados de Saul, Davi e Salomão, e a divisão de Israel em 2 reinos. Na terceira parte, são os livros poéticos e de sabedoria, textos que expressam louvores, sabedoria e reflexões sobre a vida. Em Jó, fala sobre sofrimento e fidelidade a Deus. Em Salmos, hinos e orações a Deus, muitos escritos pelo rei Davi. Provérbios ensina sabedoria e princípios para uma vida correta. Eclesiastes reflete sobre o propósito da vida. Cântico dos Cânticos, um poema sobre o amor entre o homem e uma mulher. A quarta parte se refere aos profetas maiores. São chamados assim por serem mais extensos e possuem mensagens importantes de Deus ao povo. Em Isaías, profetiza a vinda do Messias. Jeremias chama o povo ao arrependimento, antes da destruição de Jerusalém. Lamentações lamenta a destruição de Jerusalém. Ezequiel e Daniel contêm visões sobre o futuro e os planos de Deus. Na quinta parte são os profetas menores. São chamados menores por serem mais curtos, mas também carregam mensagens importantes sobre o juízo e restauração. Incluem livros como Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias. O Antigo Testamento termina com a promessa que Deus enviará um Salvador para redimir o seu povo. Após isso, há um período de aproximadamente 400 anos de silêncio profético, até o nascimento de Jesus. Já no Novo Testamento, ele contém 27 livros, e é a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, e contém ensinamentos sobre a nova aliança, a igreja e o fim dos tempos. Ele é dividido em evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas apostólicas e Apocalipse. Na primeira parte dos evangelhos, são 4 livros. Os evangelhos relatam a vida, os milagres, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus. Em Mateus, escrito para os judeus, apresenta Jesus como o Messias prometido. Marcos nos relata a vida de Jesus de forma dinâmica e objetiva. Lucas
enfatiza a compaixão e o amor de Jesus. João destaca a divindade de Jesus e o seu plano de salvação. A segunda parte é mais curta, ela contém apenas um livro, escrito por Lucas, narra o crescimento e a expansão da igreja cristã, o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a pregação dos apóstolos. A terceira parte é um pouco mais longa, contendo 21 livros, sendo as cartas apostólicas, que foram escritas pelos apóstolos, principalmente Paulo, para orientar igrejas e cristãos sobre a fé, ética e como ter uma vida cristã. As cartas de Paulo explicam a salvação pela graça e dão instruções de como viver para Deus. E também temos as cartas gerais, escritas por outros apóstolos que incentivam a perseverança na fé. Apocalipse, novamente, tem apenas um livro, que é escrito por João. Tem visões proféticas sobre o fim dos tempos, o juízo final e a vitória de Cristo sobre o mal. A principal mensagem, a mensagem central da Bíblia, é que ela nos ensina como Deus criou a humanidade para um relacionamento com Ele, mas o pecado separou o homem de Deus. No entanto, Deus enviou Jesus Cristo para oferecer salvação através da sua morte e sua ressurreição. Os principais ensinamentos são inclusos como o amor de Deus pela humanidade, a necessidade do arrependimento e da fé em Jesus, a promessa de uma vida eterna para os que seguem a Cristo e a importância de amar a Deus e ao próximo. Uma breve conclusão é que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas uma revelação divina que nos guia, consola e transforma vidas. Seu impacto atravessa séculos e continua sendo a base da fé cristã até os dias atuais. Se você gostou, deixe aqui seu comentário, algo que eu possa melhorar ou algo que acabou faltando. Bem, esse foi um breve resumo sobre a Bíblia. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima.